Fala galera, estamos começando mais um vídeo no canal e nesse mês estamos dando início ao PET 6 e nessa primeira semana para o terceiro ano vamos recordar como reconhecer as várias sequências distintas de uma permutação ou de um arranjo e como calculá-las, o qual é uma importante técnica na resolução de problemas de probabilidade. Vamos lá? Permutação simples. A palavra permutação vem do verbo permutar, que significa mudar ou trocar. Em outras palavras, permutar um conjunto de N elementos significa agrupar ordenadamente esses N elementos. Então, em uma primeira definição de permutação simples, temos que a ordem dos elementos é importante. Uma segunda característica de permutação simples é que geralmente estamos interessados na quantidade de permutações que podem ser feitas com determinados elementos. Sendo assim, por definição, temos que a quantidade de elementos é igual à quantidade de posições da nossa permutação. Outra característica importante da permutação simples é que os elementos do conjunto são elementos distintos. Dadas essas três características importantes da permutação, podemos analisar a fórmula que temos para a permutação, chamada-se Pn, sendo a permutação do n elementos de um conjunto igual a n fatorial. Antes de começarmos a solucionar problemas sobre permutação, vamos definir primeiro o que é fatoração. Fatorial, que é representado pelo símbolo de exclamação, é uma forma simplificada de escrever o produto de um número pelos seus antecessores positivos. Ou seja, fatorial de 0 é igual a 1 por convenção, para dar certo. Fatorial de 1 é igual a 1. Fatorial de 2 é igual a 2 vezes seu antecessor, que é 1. 2 vezes 1 é igual a 2. Fatorial de 3 é igual a 3 vezes seus antecessores, que é 2 e 1. Então, temos 3 vezes 2 vezes 1 igual a 6. Fatorial de 4, que é igual a 4 vezes seus antecessores, vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Fatorial de 5 é igual a 5 vezes seus antecessores, 4, 3, 2 e 1, que é igual a 120. Fatorial de 6 é igual a 6 vezes seus antecessores, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a 720. Analisando esses exemplos, vemos que n fatorial, ou seja, n um número genérico, é igual a n vezes seus antecessores, que é n vezes n menos 1 vezes n menos 2, até chegar a 1 com n pertencente aos naturais, ou seja, n é um número positivo e inteiro. Agora, pensando em operações com fatorial, vamos lá? Soma e subtração de fatorial. Resolvendo esse exemplo, 2 fatorial mais 3 fatorial, não podemos somar os fatoriais e falar que é igual a 5 fatorial. Nessa condição, deveremos fazer 2 fatorial primeiro, 2 fatorial é igual a 2, depois fazer mais 3 fatorial, que é igual a 6. Agora sim, temos 2 mais 6 igual a 8. No caso de produtos de fatoriais, novamente, 2 fatorial vezes 3 fatorial não é 6 fatorial. Devemos resolver separadamente cada fatorial e depois multiplicar. 2 fatorial é igual a 2 vezes 3 fatorial, que é igual a 6. Agora sim, 2 vezes 6 é igual a 12. No caso da divisão, podemos dividir fatorial dividido por fatorial. Nesse exemplo, temos 4 fatorial dividido por 2 fatorial é igual a 2 fatorial? Não. Novamente, devemos desmembrar para ver o que podemos simplificar.
Neste caso, 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Vamos abrir o 4 fatorial até que encontramos o 2 fatorial para simplificar com o 2 fatorial de baixo. Então, fica 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Agora, simplificamos 2 fatorial com 2 fatorial, temos 3 vezes 4, que é igual a 12. Agora sim, podemos resolver algumas situações problemas sobre permutação. Nesse nosso primeiro exemplo, temos a seguinte pergunta. Quantas filas conseguimos formar com André, Bianca e Caio? Sabemos que a nossa permutação será feita com 3 pessoas, que será André, Bianca e Caio, que irão revezar entre si em uma fila. Então, será uma permutação de 3 elementos, que é igual a 3 fatorial. O que quer dizer essa permutação de 3 elementos? Quer dizer que, ao formar a nossa fila, no primeiro lugar da fila, temos 3 possibilidades. Pode ser o André, ou a Bianca, ou o Caio. No segundo lugar da fila, só sobrou 2 possibilidades, vista que a primeira já está colocada em sua posição. Então, sobrou 2 possibilidades. E no terceiro lugar da fila, temos apenas uma possibilidade, visto que o primeiro lugar já foi preenchido e o segundo lugar também já foi preenchido. Neste caso, temos que resolver uma permutação de 3 elementos, que é igual a 3 fatorial. Então, temos 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. No segundo exemplo, ele nos faz a seguinte pergunta. Quantos anagramas podemos formar com DANI? Visto que esse conjunto de letras é formado por 4 letras, ele está nos pedindo quais são as diferentes formas que podemos reordenar essas 4 letras. Então, no caso, será uma permutação de 4 elementos, que é igual a 4 fatorial por definição, não é mesmo? Então, o que quer dizer essa permutação desses 4 elementos? Quer dizer que esse anagrama é composto por 4 posições de letras, no qual, na primeira posição, temos a possibilidade de colocar 4 letras distintas. Na segunda posição, temos a possibilidade de colocar 3 letras distintas, visto que a primeira já foi fixada. Na terceira posição, podemos apenas colocar 2 letras distintas, visto que a primeira e a segunda já foi fixada. E na quarta posição, nos resta apenas uma letra, vista que a primeira, a segunda e a terceira já foi fixada. Então, neste caso, iremos fazer uma permutação de 4 elementos, que quer dizer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Outra pergunta que o exemplo número 2 nos faz é quantos anagramas possuem as vogais juntas? Como podemos calcular isso? Sabemos que esse conjunto de letras é formado por 2 vogais, a letra A e a letra I. Vamos agrupar essas vogais A e I em uma posição só e vamos chamar de V. Então, podemos dizer que temos 3 letras, entre aspas, né? A letra D, a letra N e a letra V, sendo que V é formado pelas 2 vogais, A e I. Para calcular a quantidade de anagramas que podemos ter com as vogais juntas, vamos fazer uma multiplicação de uma permutação de 3 elementos, que é uma permutação das 3 letras, vezes a permutação de 2 elementos, que é a permutação das vogais entre elas, visto que a vogal A e a vogal I podem permutar entre si, ou seja, podem trocar de lugar, formando assim anagramas diferentes. Temos assim, então, um produto de P de 3 vezes P de 2. Essa foi, então, uma breve recordação de permutação simples. Agora, vamos continuar a nossa revisão falando um pouco sobre arranjo.
Quando agrupamos elementos de modo que a ordem dos elementos importa, chamamos esses agrupamentos de arranjos. Um exemplo bem didático de arranjo é o exemplo do pódio, onde o primeiro lugar é o vencedor e difere das demais posições, que é o segundo lugar e o terceiro lugar. Outro exemplo da gente assimilar com arranjo é o exemplo do número 123, o qual difere do número 321, visto que são números formados pelos mesmos números, 1, 2 e 3, mas são diferentes, pois a ordem dos elementos são diferentes. Sendo assim, na linguagem matemática, arranjo é representado pelo símbolo ANK, o qual um número de arranjos de N elementos tomados K a K. É calculado por essa forma, que é uma divisão de N fatorial sobre N menos K fatorial, onde N e K pertencem ao naturais, então são números positivos inteiro, tal que K é menor ou igual a N. Assim, temos que N é a quantidade de elementos do nosso conjunto e K é a classe ou a ordem do arranjo. Visto isso, vamos calcular o nosso primeiro exemplo de arranjo, que é um arranjo de 7 elementos tomados 3 a 3. Vamos lá? Jogando na nossa fórmula, temos que o nosso arranjo de 7 elementos tomados 3 a 3 é igual a 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial. Agora, vamos para uma situação problema sobre arranjo. Nessa situação problemas, temos a seguinte pergunta. Quantas palavras com sentido ou não, de 5 letras distintas, podemos formar com as 20 primeiras letras do nosso alfabeto? Pensando na nossa situação, sendo que o conjunto é formado por 20 elementos, então temos N igual a 20, que serão unidos de 5 em 5. Então, nesse caso, a ordem do nosso arranjo será K igual a 5. Usando a nossa fórmula para resolver nossa situação problema, temos um arranjo de 20 elementos tomados 5 a 5. É igual a 20 fatorial sobre 20 menos 5 fatorial. Resolvendo esta continha, vamos desenvolver o 20 fatorial até encontrarmos o 15 fatorial para simplificar com o fatorial de baixo. Então, simplificando o 15 fatorial com o 15 fatorial, temos que nosso arranjo de 20 elementos tomados 5 a 5 é igual a 1.860.480 arranjos, resolvendo assim a nossa situação problema, a qual nos pede para formar 5 palavras distintas com as 20 primeiras letras do nosso alfabeto. Então, pessoal, ficamos por aqui. Esse foi mais um vídeo do canal. Espero que tenha ajudado vocês e foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais!